Saúde, irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar novamente aqui. A graça de Deus, Deus permitiu mais um domingo de possamos estar na aula. Hoje é a última aula da nossa lição. Seria, hoje, se fosse uma escola dominical presencial, seria encerramento. E com autorização do nosso pastor, nós vamos fazer essa outra aula a partir do próximo trimestre, se Deus permitir e tudo estiver encaminhando para liberação do nosso ministério, nós iremos fazer presencial. Aí nós vamos avaliar se também replicamos isso online. Mas por enquanto só planos. Mas essa última aula, no livro de Efésios, fechando toda a revista de aula online. Quem nos acompanhou até agora, gostaria de agradecer. Realmente tivemos bastante visualização, foi mais do que até esperado. Mas isso é bom porque prova que a palavra de Deus genuína está sendo transmitida por canais que a gente não imaginava que poderia ser feito. E tudo é para a honra e glória de Deus, que Ele cresça, eu diminua, porque o intuito aqui não é vender a nossa placa de igreja, não é vender o nosso ministério, não é vender o meu nome, o nome do meu pastor, ou do pastor presidente, o pastor setorial, porque isso não é importante. O importante é Cristo, é pregar a palavra de Cristo. Ninguém está acima dele. Ninguém está acima dele. E esse livro de Efésios, hoje a lição 13, a batalha espiritual, as armas do crente. Para iniciar, gostaria de ler com os irmãos. Queria orar inicialmente, começar com uma oração. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença, por estarmos aqui, Senhor, para poder ministrar a sua palavra. Pai, dentro do Senhor, que o Senhor tem nos colocado no nosso coração, possamos passar para o seu povo, para aqueles que nos ouvem, a palavra genuína contida em suas palavras. Palavra de salvação, Senhor, palavra confrontadora, palavra de mudança de vida. Pai, para que através da mensagem falada, Senhor, possa chegar nos corações dos seus servos, daqueles que precisam ouvir essa palavra, e possa fazer transformações, tornando eles crentes maduros, cristãos, Senhor, da sua presença, que possam realmente refletir a sua presença na terra. Te agradecemos por tudo, Pai, seja conosco e nos ajude, Senhor, para dessa aula. Em nome de Jesus, amém. Então, a lição de hoje, a batalha espiritual e as armas do cristão. Como eu falei, por que eu uso cristão? Está na última lição. A diferença entre crente e cristão. Crente acredita, cristão segue. Então, o cristão, nas últimas aulas, a gente explicou bastante sobre isso. Então, a batalha espiritual é as armas do cristão. A revista é uma revista chamada Nossas Coleções Bíblicas, a Igreja Eleita. Ela pegou o livro de Efésios inteiro. Então, assim, novamente, professor, você é meio chato. Sim, sou chato nesse esquisito, sim. Porque o cristão ele tem que ler a Bíblia. Sim, ele tem que ler a Bíblia. Então, você já leu o livro de Efésios? São 6 capítulos. Nós estamos hoje no 6º capítulo. As outras lições anteriores foi a primeira, a segunda, terceiro, quarto, quinto capítulo. Cada um tem uma mensagem e é crescente. E eu vou explicar isso. Hoje nós estaremos na lição do dia 28, a 13ª lição, a última lição, a Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Perdi as lições. Sem problema. A da lição 1 à lição 12, todas elas ou estão na página timeline da Facebook ou estão no YouTube da nossa igreja. É só ir lá, você consegue ver todas as lições lá. Todas as lições. Assista, reveja, pause, abra a sua Bíblia, compare, confronte, faça igual aos nossos irmãos bereanos, confronte com o que está sendo escrito, conforme está escrito na palavra, mas leia, estude e passe adiante esses vídeos, para que a mensagem possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Máximo de pessoas possíveis. Porque aqui a gente não está vendendo troca de bens, a gente está falando a verdade. Segundo a Bíblia pura. Se você não acredita, abra sua Bíblia e compare. Então, a 13ª lição. O objetivo dessa lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Sim, o livro ensina isso, mas vamos conversar como chegar a isso. Objetivos específicos: demonstrar qual deve ser o preparo espiritual. Sim, existe um preparo, não é sair de qualquer jeito. Apresentar o campo batalha espiritual. Se você não sabe onde você vai lutar, você está perdido. Saber quais são as armas espirituais indispensáveis para o cristão.
Nossa leitura bíblica em classe é Efésios 6, capítulo 6, do versículo 10 a 20. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Aí, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçada os pés na preparação do evangelho da paz. E tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso em toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Novamente, Paulo dando uma excelente lição para a gente, mostrando que somos embaixadores de Cristo, mesmo em cadeias. Texto áureo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática fala: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do cristão no campo da batalha espiritual. O ponto central dessa lição hoje é que a armadura de Deus nos dá uma vitória no campo de batalha. E é muito simples e muito lógico. Se você for para a luta desarmado, você vai tomar chumbo. É simples assim. Se você for para a luta no campo espiritual sem estar equipado, sem estar paramentado, você vai tomar tiro e você vai ser derrotado, porque existe um preparo. Então, o tópico dessas lições é o preparo espiritual do cristão para a batalha, conhecendo o campo de batalha, as armas espirituais indispensáveis para o cristão. A introdução nos fala o seguinte, que a batalha espiritual, ela acontece, e muita gente subestima isso. O fato de você subestimar a batalha espiritual mostra a sua maturidade cristã. E eu vou explicar por quê. Porque muitos subestimam por completo o ataque do inimigo e suas ciladas. Existem dois extremos aqui também. Tá? E a gente tem que deixar bem claro na escola dominical esses extremos. O primeiro extremo é a pessoa que acha que o diabo não existe. Ele acha que não existe, é só o ser humano que é mau. E já ouvi muita gente falando isso, mesmo na igreja. Ah, ele não existe, é só uma analogia das coisas. Não, não, ele existe. Não subestime. Já outros vai para o outro extremo, acha que o inimigo está controlando tudo e Deus está dormindo. Ah, mas cadê Deus? Onde está Deus? Deus não está vendo isso? Não, pera. O inimigo sim existe. E outros enaltecem o poder dele e esquecem que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário. Ele já é um derrotado. E o desespero dele é levar o máximo possível com ele. É esse o desespero dele. No entanto, que deu poder aos seus fiéis que lutassem contra serpentes e escorpiões. Está em Lucas 10, 19. Vamos lá? Lucas, capítulo 10, 19. Eis que vos dou poder. Quem está dando poder? Jesus Cristo. Para pisar serpentes e escorpiões. Aqui não é necessariamente os animaizinhos. E toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Então, Jesus nos deu o poder para pisar sobre os demônios, sobre serpentes e escorpiões, aqueles que estão com ele conectados. Assim, como os anjos também estão a serviço de Deus e seu povo, os demônios estão a serviço de Satanás, o seu chefe. Então, a missão desse mundo dele é matar, roubar e destruir. Somente essa. E mais nada. Matar, roubar e destruir.
João 10:10. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Jesus fala: Eu vim para que vocês tenham vida e tenha com abundância, coisa abundante, né? Muita, muita vida. Nunca podemos nos esquecer de que maior é quem está conosco, Jesus Cristo. Então, já começa aqui o primeiro ensino. Não existe cristão medroso. O que existe é crente medroso. Cristão medroso, não, porque ele sabe que Cristo é maior do que tudo. Então, ele não tem medo de Sexta-feira 13, ele não tem medo de bruxa, ele não tem medo de feitiço, ele não tem medo de macumba, ele não tem medo de, sei lá, qualquer trabalho que tenha sido feito, olho gordo, gato passando. Nossa, eu já vi gente com medo de gato. Ai, cachorro dá até para entender, mas gato não. Para. A volta, aceita Jesus novamente, porque você não entendeu que Cristo é maior do que tudo. Cristo é maior que tudo. Um exemplo que a minha tia deu. A minha tia tem uma nora que está na Umbanda. E os netos, como está dividido, está divorciado do filho dela, os netos vão com a esposa lá para o trabalho e depois ela pega os filhos para ficar com ela, os netos dela. E numa dessas que ela pegou, os filhos trouxeram aqueles doces oferecidos. Aí ela falou assim: Ó, vó, eu quero tanto comer isso, mas eu tá oferecido. Ela falou: Não, peraí, filho. Ela colocou a mão sobre os doces, orou, repreendeu no sangue de Jesus Cristo, falou assim: Agora está limpo, pode comer. E comeu e não fez nada. Por quê? Ela tinha certeza o seguinte, que maior está com ela. E ela orou, colocando, ela me pôr na mão e falou assim: Não, meu filho está com vontade, meu neto está com vontade desses doces que estão sendo oferecidos, que foram oferecidos a uma entidade, mas aqui eu repreendo. E ela repreendeu no sangue de Jesus Cristo, mostrando uma experiência e intimidade com Deus. E o Senhor a ouviu, comeram e não tinha. Ele falou: Daqui, filho, eu vou comer junto com você. Comeu com ele. Então, nunca podemos nos esquecer de que maior é quem está conosco, Jesus Cristo. Mas a Bíblia também fala: não tentará o Senhor teu Deus. Não sai abusando também, não, né? Aos extremos. Todo cristão tem que tomar cuidado com os extremos. Nem menos, nem mais. Só a cruz, centro. O apóstolo Paulo, ao finalizar essa carta, ele convoca a igreja para lutar, resistir aos inevitáveis. Você vai lutar na sua vida, não tem como fugir disso. Por mais que você esteja tanto dentro da igreja ou fora da igreja, o problema vai vir. O problema vai acontecer e ele vai te buscar. Então, os conflitos são inevitáveis contra as forças espirituais da maldade. E nem um pastor uma vez falou, pastor Josué, da Igreja Batista, ele falou o seguinte: sem procurar, os demônios já vêm te perturbar. Procurando, então, fazendo o que eles querem, imagina como eles vêm. E ele, com o sentido que ele estava falando, na época, uma mensagem de pessoas que mexiam com superstições. Então, o que que ele queria dizer com isso? Falou assim, sem procurar, ele já vem querendo te derrubar. Se você não der brecha, aí que ele vem mesmo. Então, nessa batalha, a fim de suportar os ataques, temos que manter firme a marcha contra o mal. O soldado de Cristo tem que estar preparado e precisa se revestir de toda a armadura, diariamente. Diariamente. E é o que a gente vai ver nessa lição. Bom, o livro de Efésios, para quem não leu, e eu recomendo muito que você leia, desde o capítulo 1 ao capítulo 6. Esse livro é um livro da maturidade cristã. Maturidade. E eu vou mostrar para vocês através desse quadro. No capítulo 1, você entende, e nós fizemos isso nas primeiras aulas, todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais. Se você consegue entender no capítulo 1 o que, que você tem aceitando a Cristo, o que você ganha aceitando a Cristo. Todas as bênçãos espirituais estão disponíveis e reveladas no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo mostra que nós somos vivificados em Cristo, nós não somos mortos, nós somos vivos, nós temos vida, nós temos uma mudança de vida, nós temos uma transformação de vida. Olha, entenda como isso é uma crescente da fé.
No capítulo 3, uma vez que você já entendeu que você tem bens espirituais, você já entendeu que você é vivificado em Cristo, você é um mistério revelado para você. Que mistério é esse? Vê as aulas anteriores que, tá escrito, que eu falei. No capítulo 4, Paulo fala, não sejais mais meninos. E ele começa já a falar, opa, vocês já não são mais criança. Vocês já vão ter que ter outro tipo de maturidade na fé. Você já entendeu a benção, você já é vivificado em Cristo, você já entendeu o mistério revelado, você tem que ter transformação de vida. Os frutos do Espírito. Explicamos isso nas aulas passadas. Então, revisa as aulas passadas e entenda porque nós não podemos mais ser crianças na fé. Tem gente que é muito criança na fé, né? Mas é absurdo. E tem gente alta criança na fé e ainda não entendeu. Então, assim, recomendo, assista as outras aulas e vejam. Capítulo, e leia o capítulo 4 que fala: Não sejais mais meninos na fé. Uma vez que você já entendeu o 1, capítulo 2, o 3 e o 4, aí Paulo fala assim: vamos resolver então a sua família. O marido tem seu papel, a mulher tem seu papel, os pais têm o seu papel para a educação dos seus filhos e os filhos têm o seu papel no respeito aos pais. Aula passada eu falei disso. Assim, recomendo. Foi uma aula até grande, mas é uma aula recomendo. Então, assim, percebam, é uma crescente. Você só consegue entender entendendo primeiro. Primeiro você tem que entender o que é bênçãos espirituais, o que é isso. Depois você tem que entender o que é ser vivificado em Cristo. Depois você tem que entender que mistério foi revelado. Depois você tem que entender que você tem que parar de ser criança. Não criança no sentido infantil, mas criança no sentido incauto, a pessoa que não tem conhecimento, a pessoa que faz chilique na fé. Vou usar a palavra exata, chilique, chiliquentos. Aquelas crianças chiliquentas. A vontade de dar chinelada. Capítulo 5 fala sobre a sua família, marido, esposa, pais e filhos. Então ele já está falando com uma pessoa adulta na fé. Você tem um papel, você tem uma posição. Aí, o interessante desse livro é o seguinte: uma vez que você já entendeu tudo isso, você já é uma pessoa adulta. Eu não estou falando mais com crianças, estou falando com adultos. O papo é reto com outra pessoa, outro nível. Outro nível. Pessoas que entendem, pessoas que leem, pessoas que compreendem, pessoas que já são maduras, que entendem seu papel na sua casa. Aí Paulo fala: então, vamos conversar. Tem uma guerra espiritual. Você só consegue entender essa guerra espiritual se você está num nível de maturidade espiritual. Porque se você não estiver no nível de maturidade espiritual, você não consegue entender o capítulo 6. Você só vai ler. Por isso que o livro de Efésios é o livro de maturidade cristã. E recomendo muito que vocês leiam. E Paulo, no capítulo 6, fala assim: vamos conversar sobre uma guerra. Agora que você já estruturou tudo, você está bem fundamentado, você está estruturado, você já entende os ministérios, você já é um pai de família, uma mãe de família, um filho, uma esposa, uns pais fundamentados na palavra, vamos falar que você tem um inimigo. Então, o capítulo 6 fala o seguinte, que você precisa ser fortalecido no poder do Senhor. E a palavra 6:10 de Efésios, que é Efésios capítulo 6, versículo 10, fala o seguinte: fortalecei-vos no Senhor. Indica que não temos poder em nós. Então, assim, nós não temos poder nenhum. Nenhum. Se o Espírito Santo não estiver com você, você não faz nada. E tem muita gente que acha que tem poder e fica fazendo aqueles malabarismos no púlpito. É ridículo, porque não tem. Se o Espírito Santo não estiver, você não tem. Então, o poder é nos conferido pela comunhão com Deus. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo de Cristo, quanto mais entendendo as suas, fundamentando, subindo naquela crescente de amadurecimento cristão, você começa a ter o poder de Deus em você, para que possa confrontar o mal. Antes disso, você é só um alvo fácil. Você vai confrontar e vai tomar. Vai tomar tiro. Então, em Cristo, por meio do Espírito Santo, nós começamos a ter poder através da comunhão. João 15:7. João 15:7. Se vós estiverdes em mim, comunhão,
e as minhas palavras estiverdes em vós, então aí, tem duas condicionais, ou duas condições. Primeiro, você tem que estar em Cristo. E segundo, você tem que ser praticante da palavra. Cristão, não crente. Cristão, praticante. Um pequeno Cristo. Aí vem o seguinte: pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se você não tiver essas duas condições, a sua oração não passa do teto. E isso é o que está escrito. Você tem que estar nele, salvo em Cristo Jesus, em comunhão com ele, e segundo, praticante da palavra. Tem gente que pratica a palavra, mas não está em comunhão com Deus. É possível isso? É, fariseu. Fariseu. Conhece a palavra, a Bíblia de cabo a rabo, de ponta a ponta, do primeiro Gênesis ao Apocalipse. Mas é fariseu, não é hipócrita. Ele só fala, mas ele não vive, ele não está em comunhão com Deus. E tem um outro que é o pior. É aquele que até aceitou a Cristo, ora, tem comunhão com Deus, mas não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia, é criança na fé. Não lê, não pratica, não vive a Bíblia. É o inverso do fariseu. Eu não consigo nem classificar, mas ele acaba sendo pior que o fariseu. Porque ele até acredita em Cristo, ele segue Cristo, ele ora, mas ele não lê. O que acontece com esse tipo de pessoa? Qualquer vento de doutrina leva a ele. Se falar que Jesus está mandando fogo ali, ele vai acreditar. Se falar que viu na nuvem a figura do anticristo, ele vai acreditar. Sabe, aquelas pessoas que pregam o Apocalipse não bíblico, que quer ter uma linha de teologia que tenta pregar o Apocalipse que a igreja aqui, sendo que a verdadeira Apocalipse, conforme está escrito na Bíblia, a igreja vai ser arrebatada para que as coisas depois aconteçam, o Espírito Santo vai ser retirado. Certo? Tá bíblico. E tem uma outra linha que, tipo, é uma heresia total, que fala que não, a igreja vai estar aqui, vai acontecer tudo aqui, e a gente vai sofrer perseguição pelo anticristo. É uma outra linha, outro estudo isso. Mas só para dar um exemplo, tem gente que acredita nisso e começa a ver anticristo em tudo. Começa a ver o diabo em tudo, em tudo. Qualquer nova tecnologia que aparece é o diabo. Então, assim, é um inocente na fé que não consegue enxergar mais do que, sabe, é que nem andar no nevoeiro. Ele não tem base. Ele não tem base bíblica. Você confronta ele perguntando, ele buga. Ele trava. Por quê? Ele até tem fé, mas a palavra não está nele. Então, esses dois extremos tenta buscar tudo que pedires a Deus. Ah, mas Deus não responde às minhas orações. Mas tá faltando. As duas condições não foram atendidas. Você tem que estar em comunhão e você tem que estar firmado na palavra, para que tudo que você pedir será feito. Aqui. É simples interpretação de texto. Então, o poder em si não está na gente, mas, desculpa, na comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo, através da prática e do uso da sua palavra, no dia a dia, de segunda a segunda, não somente de segunda, terça, quinta, não, todo dia. O poder é nos conferido para que possamos enfrentar os dias maus. 1 João 1:3. 1 João 1:3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Está explicado com quem é a comunhão. Então, olha que interessante a continuação. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. A palavra te mostra através de Deus, Deus mostra através da palavra a luz. Você não anda batendo o dedo em tudo que é canto, não, andando, sabe, que nem andando no escuro e acertando o dedo nas quinas. Andar no escuro sem luz é isso, você vai acertar o dedo em algum canto e dói. E nele não há trevas nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele, com Jesus Cristo, com o Pai, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Mas se andarmos na luz com ele, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, aqui está falando que é o seguinte: temos que andar com ele na luz, na verdade. Por isso aqui cai por terra todo tipo de culto, ocultismo, todo tipo de eh, linha que vai quer manter as coisas em segredo. O cristianismo não é segredo, o cristianismo é público. É luz, a luz do dia. Você não tem o código secreto, você não tem, que nem a maçonaria, um nível secreto, ou uma coisa secreta, ou um assunto, reuniões secretas. Não, é tudo público. Qualquer um, a salvação está aberta a todos. Porque a luz está em Cristo e Cristo é a luz. E Ele nos dá esse poder para que possamos enfrentar as trevas através da luz, que é Ele. Ele é a nossa luz. A palavra que é dada por Ele, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sem palavra você anda no escuro e vai acertar o dedo em algum canto ou dar a cabeçada na parede. Vai acontecer. Anda no escuro. Não vai. Ah, mas eu me acostumo. Não, não acostuma não. Você vai bater em algum canto. Então, por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente. O que é renovação da sua mente? Para de pensar como criança. Criança gosta de brinquedo. Adulto pensa de outra coisa. Ele faz planos, ele se planeja, ele se organiza. O adulto saudável, né? Tem adulto que é criança ainda, que é o síndrome de Peter Pan, que é uma linha patológica que a pessoa cresce, mas a mente não. O cristão não pode ter um síndrome de Peter Pan. Ele tem que ter a renovação da mente, ele tem que ser crescente, ele tem que ser. Durante a nossa caminhada cristã, a gente faz erros? Sim, fazemos erros. Mas mais para frente, quando você está maduro, você tem que não repetir aqueles erros. Você, como adulto, não pode repetir os erros de criança ou de jovem. Você não pode ser igual. Você fez coisas quando era jovem, você não pode fazer isso quando é adulto. E assim por diante, você vai crescendo mentalmente. Você vai buscando interesses em coisas sólidas e sadias. E vida de santidade. Paulo fala em Efésios 4:24 que tem que ser santo. O que é ser santo? Eu vou ter que me separar do mundo? Não. É graça como a garça, como a gente já explicou em uma das aulas. É tirar as coisas desse mundo sem se contaminar com esse mundo. Trabalhar num lugar onde todo mundo é corrupto e você não ser corrupto. E você, como se você tem santidade? Você tem santidade? Não, você tem reflexo de santidade. Quanto mais perto você chegar de Deus, mais a santidade dele reflete em você. Igual Moisés. Quanto mais tempo ele ficou lá no monte, quando ele voltou, o rosto dele estava brilhando, tanto que não conseguia nem olhar para ele. Mas era dele? Não. Era a santidade de Deus. E ser cheios do Espírito Santo, já explicamos isso. Frutos do Espírito. Você quer demonstrar que você é cheio do Espírito Santo? Não é quantas línguas estranhas você fala, que isso pode ser forjado. É só ler 1 Coríntios 12 e 14. Não é assunto dessa aula, é uma outra aula, mas pode sim. E lá tá, Paulo orienta sobre isso. Você quer ser cheio, você quer ver se a pessoa é cheia do Espírito Santo? Veja os frutos do Espírito: paz, temerança, mansidão, benignidade, longanimidade, amor. Frutos do Espírito. Falamos sobre isso, acho que umas 3 aulas passadas. Então, você precisa ter mente renovada, salvação em Cristo genuína, que falamos nas aulas anteriores, vida em santidade, que já falamos também sobre santidade nas aulas anteriores, e ser cheio do Espírito Santo, através dos frutos do Espírito. Maior reflexo cheio do Espírito Santo, ver o Espírito Santo na vida da pessoa é o fruto. Falamos nas aulas passadas. Para que você possa receber o poder conferido de Deus. E Efésios 6:10 fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso. Não é qualquer um que se fortalece. Vocês estão entendendo que existe pré-condições que foi passada nas aulas anteriores. É um crescimento para que você chegue numa estatura de uma pessoa fortalecida. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Não tem como você conseguir uma vitória sem estar em Cristo Jesus, fortalecido em Cristo Jesus, através das estruturas ensinadas nas últimas aulas. Conhecer a Escritura sem a devida obediência. É o que eu falei. Você até lê a Bíblia, mas não obedece. A fé sem obra é morta.
Tá escrito para não fazer, você vai e faz? Mas que fé é essa? Que é isso? É desobediência deliberada. Ou frequenta o culto, mas não tem conversão. Ah, tô lá, tô todo dia no culto, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, ou vai naquela que é 24 horas por dia. Mas não teve conversão, saiu do culto, o velho homem tá lá ainda. Então não tem como uma pessoa ser vitoriosa no guerra espiritual se ela não teve obediência à palavra e ela não tem a conversão. Porque a obediência à palavra vai ensinar tudo que nós ensinamos nas últimas aulas. E a genuína conversão vai entender que o velho homem é diferente do que a palavra diz. Então, o poder de Deus está disponível apenas para os fiéis. Pisar em serpente e escorpião e toda a força do inimigo, você encarar as linhas de frente do inimigo, não é qualquer um que faz, não. E se você for despreparado, ele vai te expor. Tem diversas histórias de pessoas que foram é, orar contra o demoniado expôs a vida da pessoa. Sem dó, sem piedade. E a pessoa passou vergonha. Porque estava tudo torta, ainda tentou lá expulsar o demônio. Então, assim, o poder de Deus está disponível aos fiéis. Mas para você ter esse poder, você tem que estar preparado. Desculpa, engasguei. O Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática de oração. Não tem como você ser cristão. É igual um casamento. Vou fazer uma analogia. É igual estar casado com a minha esposa e não falar com ela. Isso é casamento? Não, não é casamento. É qualquer coisa menos casamento. Se eu tô com lá, moro com a pessoa e não falo com ela, não é casamento. Se eu trabalho com a pessoa e não converso com a pessoa que trabalha comigo, não é serviço. A mesma coisa o cristão, ele fala que segue Cristo, mas não conversa com Cristo. Mas que sentido tem isso? Não ora para acordar, não ora para comer, não ora para almoçar, não ora para tomar café da manhã, não ora para almoçar, não ora para jantar, não ora para sair de casa, não ora para voltar de casa, não ora para viajar, não ora para dormir. Aí vai na igreja, joelha lá alguns minutos, para todo mundo ver que ele está orando, mas o resto do dia não orou. Só tá lá na igreja. Não precisa demonstrar para ninguém que você ora. Você não precisa mostrar para ninguém. Jesus fala isso entre o publicano que batia no peito. Ah, eu sou bom porque eu faço isso. E o outro fala, Jesus, tem misericórdia de mim. A oração é uma coisa, é uma conversa íntima entre você e Deus. Ninguém precisa ficar ouvindo, não. Eu mesmo não gosto de falar muito. Esse é um particular meu. Não estou falando que é bíblico, é meu. Eu não gosto de orar falando. Eu gosto de orar conectado com Deus. Porque eu não quero que ninguém ouça, nem mesmo os inimigos. Ninguém, ninguém. É só. O único que pode ler minha mente é Deus. Então eu vou orar diretamente com Deus. Essa é uma opinião minha. Não estou falando que os outros que falam orando é diferente. Estou falando, essa é uma posição minha. Porque eu quero ter uma intimidade entre eu e o Pai sem atrapalhar. Sem ninguém atrapalhar. Não preciso ficar mostrando para as pessoas que eu oro. Paulo enfatiza que é necessária uma vida de oração. E oração inteligente. Não é oração de repetição. Não é você ficar orando e repetindo o terço lá 500 vezes. Não, é oração. A oração é uma conversa. Você não fica falando 500 vezes um assunto para uma pessoa. Não, você fala uma vez só. De uma forma que você entenda, a pessoa entenda. E do outro lado, lembre-se que está Deus, não está uma pessoa que tem deficiência de mente. Não, ele entende. Ele é todo poderoso. Você explicando com sinceridade no coração, ele vai entender, com certeza. E mesmo que você, em sinceridade, ele também vai ver. Então, a prática da oração faz parte da vida cristã. Sem oração, não tem vida cristã. Existe, sei lá, é que aquelas pessoas que seguem a Cristo só para ver ele dar pão. Só tá seguindo. É só crente, só acredita. Ah, ele é o Messias, ele tá dando pão aí, vamos segui-lo. Não é possível entrar em combate sem cobertura espiritual, que é a oração. Outra coisa que eu vejo nas orações, você não precisa falar a Bíblia para Deus, né? Foi ele que escreveu. Tem gente que para demonstrar o conhecimento fica orando alto e falando a Bíblia. Ah, porque está escrito no versículo tal. Para! Oração é intimidade. Senão eu pego a Bíblia e começo a ler.
Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Oração é conversa. Jesus nos ensina no Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu. Ele demonstra a autoridade de Deus. Venha a nós o vosso reino. Ele demonstra a salvação para nós. Seja feita a sua vontade, a nossa submissão a Ele. O pão nosso de cada dia, no cuidado dele conosco. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos inimigos, mostrando que nós estamos seguindo o que ele nos ensinou. Então, quer aprender a orar? Vai ver o Pai Nosso. Lá está explicado, detalhadamente. Mas não é para também ficar repetindo ele 500 vezes, não é isso. Aquilo é um modelo. Pode orar ele? Pode orar ele, está escrito, mas é um modelo. Então, Paulo fala no Efésios que você deve orar todo o tempo, com oração e súplica ao Espírito Santo. Ah, mas às vezes eu não oro. Eu acho que eu passo menos tempo orando ajoelhado do que orando do outros momentos. Mas Fernando, você tem que orar. Não, é verdade. Eu passo orando dirigindo na marginal. Eu passo orando às vezes tomando banho. Mas como? Sim, porque eu tô lá, tô pensando e começo a conversar com Deus. Tomando banho. Passo orando às vezes na minha cama. Tô assim deitado pensando e começo a conversar com Deus. Em momentos que eu tô indo ou voltando do meu serviço, em momentos que eu tô, no momento que eu vejo que eu tô tranquilo, eu tenho um alarme no meu celular que todo dia meio-dia eu oro. Somente eu peguei nessa campanha para poder orar a questão dessa pandemia. É um que me lembra orar sempre. Isso é uma prática boa, recomendo. Pega no seu celular, marca um horário e fala assim, ó, todo dia, orar. Daniel nos dá os exemplos. Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Como que você faz isso? Quando acordar, você ora. Em paz eu dormi, em paz eu levantei. O Senhor me sustentou. Quando você vai almoçar, você ora. Quando você vai jantar, você ora. Quando você for comer, você ora. Eu sempre oro para comer, porque eu já vi muita gente envenenada. Vários que comeu e passou mal. Ou comeu coisas oferecidas. Então, eu não como uma bala. Se você me der uma bala, eu oro. Eu repreendo, porque eu não sei o que que tem naquela bala. Aí depois que eu oro, eu estou em paz. Eu como a minha bala. Pode ser qualquer um que me dê uma bala, eu vou virar para um cantinho, você não vai ver, eu vou orar aquela bala e depois eu vou comer. Por quê? Porque as ciladas do inimigo tá em todo lugar. Ah, mas isso é para nós. Não, é bíblico. Orando em todo o tempo, com oração e súplica ao Espírito Santo. Significa clamar pelo favor divino, pela qualquer circunstância e oportunidade, qualquer circunstância. A vida de oração é o diferencial de um cristão sadio. Mateus 17, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará? Tá certo isso? Ah, não, 17. Estou no 18. 17, 21. Jesus fala assim: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Existem alguns problemas que, se você não orar, não sai. E Jesus fala isso: jejum e oração. Jejum, eu vou abrir um parênteses aqui porque faz parte da aula, então tem que explicar. Não era, a revista nem fala de jejum, mas eu vou explicar. Jejum não é barganha. Eu não faço jejum para ter uma coisa em volta. Jejum é intimidade. Ah, mas Fernando, onde está isso na Bíblia? Jesus fez isso. Jesus foi para o deserto se preparar para o que estava vindo, que era a crucificação. Ele ficou 40 dias lá no deserto em jejum e oração. E ele foi tentado depois disso pelo diabo. Então, assim, para com essa palhaçada gospel, heresia, de querer usar jejum como barganha. Ah, eu vou jejuar para ganhar um carro. Isso não serve para isso. Jejum é fortalecimento espiritual. É o momento que você abre mão das coisas terrenas para que você possa estar mais íntimo com Deus. Então, uma vez que você entende o jejum, tudo aquilo que as pessoas usam caiu por terra, você percebeu? Olha como que é a maturidade cristã. Ah, mas eu usava jejum, campanha de jejum, fazer campanha. Para que campanha? Se eu falo com Deus todos os dias, por que que eu vou fazer só 7 dias? Eu falo todos os dias, 365 dias com Ele.
Eu não preciso fazer 7 dias de campanha ou 40 dias de campanha. Não. Isso é para quem não ora. Então, jejum e oração. Jejum, momento de intimidade com Deus, onde você deixa seus alimentos para poder seguir. Biblicamente é um dia inteiro, até às 18 horas. Mas tem gente que tem condições médicas que não permite. Não tem problema. Faz dentro das suas possibilidades. O importante é a intenção do coração de intimidade com Deus. Então, oração e jejum, para que você possa enfrentar as coisas más. Fecha parênteses do jejum. Quando você entende que jejum não é barganha, começa a cair um monte de heresia. Não começa? A, a Bíblia falou, a lição fala o seguinte: vigilantes em toda oração e súplica. Quando você está vigilante em oração, você está ligado. O seu radar está ampliado. O seu Wi-Fi está só. Começa a ver uma coisa estranha e fala: opa, opa, fugir da aparência do mal. A oração tem que ter acompanhado de vigilância. Isaías 59, 1, 2. Tem gente que só ora, mas não vigia. Não adianta nada. Fé sem obra é morta. Tiago fala isso. 59, 1, 2. Pessoa ora o dia inteiro. Ora e jejua. Mas não vigia, fala um monte de besteira, vai a um lugar onde não deve, não foge da aparência do mal, brinca com as coisas mundanas. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Quando a pessoa não vigia, ela comete pecado. E quando ela comete pecado, abriu brecha. Imagina uma represa, né? Uma represa onde você coloca uma barragem. Você colocou igual uma hidrelétrica. Deixa eu pegar uma foto aqui para ficar mais fácil a explicação. Aqui. Imagina uma represa igual essa aqui. Ixi, a foto ficou pequenininha aqui, né? Você reteve a multidão de pecados. Então você coloca aqui. Aí, o inimigo vai lá, você dá brecha, ele faz um furinho nessa represa. Qual que é seu papel como cristão? Através da palavra, vai lá e repara. Pede perdão, conserta e faz o reparo. Agora, se você não consertar e começa a não vigiar e começa a dar novamente brecha, o que acontece? Você começa a ter uma represa furada. É um exemplo, tá? Uma analogia. E quando a represa está furada ou está com as comportas abertas, você não tem mais controle. Aí estoura tudo. Então, o objetivo do inimigo é derrubar a tua represa, é fazer furos nela. E o seu objetivo na vida cristã é tampar esses furos, é ficar vigiante aonde ele possa fazer furos e guardar isso. Igual uma represa. Se você não controlar, uma hora vai estourar. E quando a represa estoura, acontece isso aqui. Vai lama para todo lado. É o que aconteceu em Samarco, tá? Lama para todo lado. Aí derruba tudo. Então, a vida cristã, a vida cristã, ela é vigilância. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Então não adianta só você pender para um lado da oração e também não vigiar. Frequenta lugares que não é para ter, faz coisas que não é para fazer. A Bíblia ensina a fazer, você faz do outro. Se não tiver acompanhado de vigilância, não adianta nada. Porque o inimigo vai derrubar a tua barragem. E vai inundar tudo, vai fazer um estrago na tua vida. Muita gente tem aqueles estragos de vida assim que leva-se anos para se consertar.
Quando consegue. Por quê? Por causa que não vigiou, porque o inimigo está ao nosso derredor, tentando buscar quem possa tragar. Salmo 124, 7. Salmos 124, 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou-se e nós escapamos. Deus, ele não dá o escape, mas você tem que estar atento. Senão, o inimigo pega. Porque ele vai tentar pegar de todas as formas, de todas as maneiras. E ele pega exatamente aonde dói. No maior interesse. Se você tem uma inclinação por uma coisa, é exatamente ali que ele vai te buscar. Então, assim, existem diversos pecados de diversas formas, de diversas linhas. Pecado é pecado de diversas formas. Cada um de nós, por uma natureza humana pecaminosa que nós temos, e nós temos que toda vez estar vigiante, somos inclinados a fazer o mal. Paulo fala isso. O mal, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por isso que a gente tem que estar constantemente vigiando em oração e súplica. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, que nem pessoas que eu conheço que são ex-viciados. Conversando com alguns irmãos, eles falam assim: eu não consigo pegar dinheiro na mão. Mas por que não consegue pegar dinheiro? Foi porque o dinheiro tem cheiro de cocaína. Aí eu peguei o dinheiro e falei assim, mas eu não sinto. Ele falou assim, não, porque você não foi um viciado. Mas eu, se eu pegar o dinheiro, eu sinto cocaína nele. Entendeu? Então, ele não. No caso desse irmão, ele nem pega dinheiro na mão. Porque ele falou assim: olha, eu sinto o cheiro. E isso ativa um monte de coisa. Então, o clamor deve estar acompanhado de vigilância. Se aquilo afastar da aparência do mal, se aquilo você vê, e o Espírito Santo fala assim, o Espírito Santo, quando você está em comunhão com ele, ele te avisa, sai fora daí. Isso não está certo. Se afasta daí. Ele vai te avisando, porque ele está dentro de você. Ele fez um plano da salvação, ele te salvou, ele está te limpando e ele está te corrigindo. Então, a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do cristão no poder do Senhor. Quanto mais íntimo você estiver com o Espírito Santo, mais você vai ter condições de resistir ao mal. E o diabo, ele é astuto. Efésios 6:11 fala que a expressão cilada do diabo indica armadilhas. Ele vai tentar te pegar e vai tentar te pegar, porque ele quer destruir tua família, ele quer te desmoralizar, ele quer que você passe vergonha, ele quer acabar com a sua existência, ele quer que você se afunde de tal forma que você não consiga ter condições de voltar a ser crente novamente. Por quê? Ele quer te derrubar. Ele quer me derrubar. Ele quer acabar com a minha família, com a minha filha. Porque ele quer. É isso que ele quer. O líder desse reino é identificado como o diabo, que significa caluniador e acusador. E a Bíblia fala bem claro. Ele existe sim. Mateus 4:7. Eu não gosto muito de ficar falando sobre ele, porque eu acho que não merece crédito. Tem gente que adora ficar fazendo publicidade para ele. Mas como faz parte da aula, eu tenho que falar. Eu, particularmente, não gosto, não quero nem se mencione o nome, porque não merece. Então foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como falei, Jesus foi tentado 40 dias, tendo jejuado. Então, Jesus foi tentado no momento que ele estava em comunhão com Deus. João 8:44. João 8:44. Vós tende por para o diabo, vós quem? Os mentirosos. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então, quem aqui? Paulo está dando uma bronca naquele pessoal desviado da igreja de. Ah, não. João está dando a bronca às pessoas desviadas. Quando ele profere mentira, falam que ele é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Nada que sai do inimigo é verdade. Nada. É 100% mentira. Tudo é 100% mentira. 100% mentira. Não caia na enganação do inimigo. Não caia na palavra mansa. Não caia nas. Por isso você tem que estar bem fundamentado na palavra para não cair. E Pedro fala que nos últimos dias seriam falsos profetas. Pedro
Falsos profetas. Segunda Pedro 2, isso. Aqui, ó. E também há entre vós, e também houve entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, ou subliminarmente, ou sorrateiramente, aquela coisa bem devagarzinho, heresias de perdição. Ai, outro dia eu vi o cara vendendo uma semente para curar Covid. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não consigo nem expressar uma pessoa vender uma semente de feijão que cura a Covid. Fecha parênteses. E negarão que o Senhor os resgatou, trazendo sobre si a repentina. E muitos seguirão as suas dissoluções. Aqui um bando de gente perdida, que não lê Bíblia, que não tem comunhão, pelos quais estão blasfemando o caminho da verdade. Quantas e quantas e quantas pessoas estão sendo guiados pelo inimigo porque não estão fundamentados? Você tem uma ideia? Ah, mas a minha igreja não tem. Tem. Todas as igrejas têm. Tem, porque um dos apóstolos que estava do lado de Jesus foi influenciado pelo inimigo e Jesus afasta-se de aqui, Satanás, que foi Pedro. Pedro estava do lado de Cristo. Então, assim, todas as igrejas têm. Tem. Por isso que devemos vigiar. Pessoas, às vezes, em cargo de liderança. Pessoas, às vezes, que são influenciadoras. Tem. E como você combate essas pessoas? Pela Bíblia. Lendo a Bíblia. Confrontando. Estando firme na palavra. Para que você, como a pessoa, comece a falar assim, não, tá errado. Por isso a escola dominical é excelente, porque ela tem esse momento que a gente tem que estudar, é o momento de realmente tirar a dúvida. A única coisa que, infelizmente, por online, eu não consigo ver vocês fazendo pergunta, como eu tenho na aula. Mas participe nos próximos trimestres presencialmente. Eu convido vocês. Não fique em casa, não. Se puder ir, estiver disponível, tiver as autoridades liberarem, vá numa escola bíblica dominical. Se fortaleça da palavra para que você não seja enganado. E mais ainda do que só ouvir o professor falando, leia a Bíblia. A igreja de Bereia cresceu porque eles confrontaram Paulo na Bíblia. Então, o diabo, tomando por fúria e por meu espírito de erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja. Como que você destrói a igreja? Introduzindo mentiras. E as astúcias do diabo são confundir a mentira com a verdade. Ele fez isso com a Eva. Falou, Eva, se você comer do fruto, você vai ser imortal. É isso que Deus não quer que você seja. Pelo contrário, eles já eram imortais. A morte veio depois. Ele inverteu. Mateus 4,3 fala que ele deturpa as escrituras. Dissimula, induz dissimulações. O que é isso? Ele coloca heresias, diversas heresias, falsos sinais. Meus queridos, tem gente que vai fazer fogo cair do céu. Isso é bíblico. Ele vai orar e vai cair fogo do céu. Igual Elias, para enganar muitas pessoas. Não caia nesses sinais. Leia a Bíblia. Vai fazer acusações contra as pessoas, semear incredulidade. Isso não está acontecendo? Pessoas que não acreditam em mais nada, porque já viram tanta tranqueira? Você cria. É o outro extremo. Você tem um pêndulo. Então você tem um extremo, que é o fariseu, tudo está errado. É quando esse fariseu se frustra e descobre que ele está em pecado, que tem nada a ver, ele solta o pêndulo vai para o outro lado, que é ceticismo. Não acredito mais em nada. A grande maioria dos ateus estão nisso, porque a pessoa se frustrou com alguma igreja, com alguma heresia, com alguma pessoa, com algum cristão, cristão não, com algum crente na família, com alguma coisa que aconteceu e ele ia falando, Deus não existe. Então ele vai para o outro extremo, que é o extremo da incredulidade total. E o pior, pessoas que promovem ideologias anticristãs. Irmãos, quem acompanha as notícias, existe um movimento mundial fortíssimo contra a família, contra a igreja. Enquanto a gente está falando aqui, pessoas estão sendo perseguidas.
Enquanto nós estamos aqui passando a palavra com a liberdade que Deus nos dá no Brasil, tem igrejas sendo destruídas, internet sendo censuradas, para que não se manifeste mais o evangelho. Por isso temos que aproveitar esses canais e pregar mesmo. Porque eu não sei quanto tempo vai dar. Porque o inimigo está fechando, está cerceando. Mas ele não vai prevalecer para a igreja porque ele já está derrotado. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a verdadeira igreja. Então, existem ideologias, principalmente ideologias marxistas, comunistas, de esquerda. Ah, irmão, você é de direita. Não, eu sou da família. E coisas que são contra a família, que são grotescas, é só você parar e ler. Tem gente que defende ideologias. O pior é ver crente defendendo ideologia. Meu Deus do céu. Quando eu vejo post de Facebook de pessoas que estão na igreja comigo defendendo a esquerda, defendendo a ideologia marxista, que não sabe nem o que que é, que nunca estudou, eu fico assim, meu Deus do céu. Aí você vai procurar na escola dominical, cadê a pessoa? Não tá. Mas tem. Revestivos do poder de toda armadura, porque o diabo ele promove isso. E hoje está uma coisa muito gritante, uma guerra espiritual que qualquer um que esteja treinado nas notícias consegue ver. Paulo enfatiza que o conflito não é contra a carne e o sangue. Nós não estamos lutando contra pessoas. Eu não estou lutando contra a pessoa. Eu tenho amigos que são de esquerda e amo eles. E quero pregar o evangelho para eles, como prego para qualquer um que tento falar, dentro do possível que o Senhor permite. Eu não tenho ódio contra eles. Eu não sou da extrema direita, que é outro perigo também, que é os fascistas do extremo, que é a pessoa que quer pôr a força. Cuidado com os extremos. Porque a luta não é contra a carne e o sangue. Eu tenho que pegar a palavra, eu tenho que defender ideologias que defendem a palavra, a família, a fé, Deus. Então, mesmo do lado, se você tem pessoas extremistas dos dois lados, não se trata de lutar contra o ser humano, não se trata de lutar contra as pessoas. Ah, porque tem a pessoa lá que é terrorista. Não, eu não estou lutando contra aquele povo, eu tenho que levar a palavra àquele povo, mesmo que no momento eles sejam terroristas, porque falta Cristo Jesus para eles. Como muitos irmãos, mesmo com sendo ameaçados de morte, vão lá naqueles lugares de terroristas pregar o evangelho, porque eles entenderam a missão. Porque o fanatismo religioso daquele outro lado que chega ao terrorismo é por falta de salvação em Cristo Jesus. E quando a pessoa aceita Cristo, ela larga o fanatismo. O verdadeiro cristão, quando ele está maduro o suficiente, que ele entendeu o capítulo 6 de Efésios, ele entende que a guerra não é contra a carne e o sangue. Eu não estou brigando contra pessoas. Eu não sou contra o homossexual. Eu sou contra a prática do homossexualismo. Eu não sou contra o drogado. Eu sou contra a prática da droga. Contra a liberação das drogas. Eu não sou contra uma mulher que abortou um filho, eu sou contra o aborto. Eu não sou contra a pessoa não contra a pessoa, eu sou contra a prática. A minha briga não é contra a pessoa, não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim a horda maligna que está por trás daquilo tentando enfiar coisas na nossa sociedade. Não sou contra o transgênero, sou contra o pecado da transgenia. Não é transgenia, é o nome, mas só para ficar claro, nós, o cristão, nós não lutamos contra a pessoa, nós lutamos contra a ideia, contra a prática, contra o pecado. Porque a nossa luta é contra as regiões celestiais, nós brigamos contra o inimigo que está influenciando esse mundo. E como a gente briga isso através de revestidos do poder e pregando a palavra? Somente a palavra ilumina. Lâmpada para meus pés. Então, essas declarações indicam que a batalha não é física e travada no mundo espiritual. Se você vê alguma pessoa lutando fisicamente, como aconteceu nas cruzadas nos anos na Idade Média, teve 9 cruzadas. Que a igreja, na época, ela pegou vários soldados, colocou a cruz na mão e falou assim: vamos invadir Israel e tomar das pessoas que mataram Cristo. Um bando de assassino que desceu da Europa até Israel e matou muita gente, muito assassinos, e vão responder no julgamento. Não é isso. Não é eu pegar uma espada em nome de Cristo e sair matando as pessoas como um cavaleiro templário. Isso não é isso. Não é isso. Nossa luta não é contra a carne e o sangue.
O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. 1 João 5,19. 5:19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. O mundo já é do maligno. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado não é o mundo, é um espiritual. O mesmo se revela a natureza pessoal do conflito, pois a luta se dá tanto na área individual, a pessoa lutando com a sua salvação, quanto na área coletiva da igreja, a igreja como um todo lutando contra a prática do mal. Como? Se reunindo, lutando contra leis absurdas. Se não tivéssemos deputados e senadores cristãos lá defendendo na linha de frente, a gente teria engolido um monte de lei aqui da mordaça do cristianismo. Porque tem, se você não coloca um cristão lá, ah, mas eu misturo religião com igreja. Não, devemos sim. Toda autoridade é colocada por Deus, mas se nós não tivermos representantes lá, outras vão colocar representantes e vão fazer seus filhos assistir aula de educação sexual com 6 anos. E do jeito deles, deturpado. Mas como temos irmãos e pastores lá, estão lá na frente proibindo essas leis, proibindo essas coisas, proibindo essas práticas. Se você não tiver pessoas lá que você vote nas eleições que defendam a sua linha cristã, você vai ver o absurdo que vai entrar na sua casa. E por lei. Então, o conflito, ele não é um. Os campos têm que ser tanto a área individual, como eu expliquei na anterior, como também na área coletiva da igreja. Aí, como que a igreja combate? Você quer o maior combatente? Tem uma igreja que eu admiro essa igreja. Eu não vou falar o nome da placa dela, porque não é a placa. É a atitude. Tem uma igreja lá na Cracolândia. Uma igreja na Cracolândia. Ela fica aberta 24 horas. Aquela é o maior posto de ataque cristão possível que eu conheço. Ela está 24 horas lá, lutando para evangelizar aquelas pessoas que são zumbis do crack. E ela está lá. Você vai lá. São todos que conseguem fazer isso? Não. Tem uma outra igreja que eu conheço aqui, que também não importa o nome, de uma tia minha, que ela vai no cemitério da Vila Nova Cachoeirinha de noite. Para quem não sabe, o cemitério da Vila Nova Cachoeirinha à noite é bem tumultuado. Tem bastante coisa acontecendo lá. Eles param lá na frente, enquanto o círculo de oração fica na perua orando, que são as irmãs, os irmãos, os obreiros, vão lá para dentro e começam a entregar comida, expulsar demônios e tudo acontece lá dentro. Esse é o modo de ataque da igreja. Soldados que estão guerreando numa bom combate. E existem diversas outras formas. Diversas outras formas. Todos fazem isso? Não, não é qualquer um que faz isso, não. Eu mesmo, uma vez, eu fui com a minha irmã numa outra igreja, que também não importa o nome, entregar comida no Glicério. Eu já fui com a nossa e também fui com uma outra, para moradores de rua. E a pessoa, eu fiquei chocado. Quando você faz isso, você tem uma outra realidade. Eu recomendo aos irmãos que nos assustem, saia do seu mundo, do seu mundinho, e comece a fazer esses tipos de trabalhos sociais. Vai fazer evangelização em presídio, fazer evangelização capelania, como tem um irmão aqui, Fábio, que nos assiste, professor Fábio. Vai fazer capelania, vai fazer visitar doente, visitar o leprosário, sabe? Sai um pouco do mundo dessas coisas do dia a dia, vai fazer outra. Hoje, agora com o Covid, talvez impeça um pouquinho. Mas quando isso voltar e vai voltar ao normal, se Deus permitir, tente fazer. E você vai conhecer o quanto que a gente precisa estar reforçado para lutar contra as hostes espirituais, em conflitos de batalhas reais. Aí quando você volta depois para sua igreja e você compare o problema que tinha antes com o problema que você viu fora. Você vai ver que é ridículo algumas coisas que tem na igreja. E eu falo isso no total sinceridade de coração, porque tem gente que ele cai em coisas tão pequenininhas e existe um conflito tão grande, uma guerra espiritual tão grande, que a pessoa é cega, ela não consegue enxergar.
porque ela não está madura o suficiente dentro do cristianismo para enxergar o que está lá fora. Então, a área se dá tanto na luta individual da pessoa como coletivo da igreja. 1 Pedro 5:8-9. 1 Pedro 5:8-9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem, desculpa, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todo mundo sofre perseguição do diabo. Uns mais, outros menos. Problema tem para todo mundo. Só que tem irmãos lutando. Enquanto eu estou ensinando aqui, tem gente lutando. Tem gente na frente de batalha. Tem gente fazendo capelania. Tem gente levando missões. Tem gente levando um pão. Tem gente levando uma cesta básica. Tem gente pregando lá na Cracolândia, mesmo com essa pandemia. Tem gente orando nos hospitais e arriscando a ser infectado. Tem gente que está encarando um governo chinês para poder manter sua igreja em pé porque estão passando um trator lá. Tem gente que está tomando tiro na Colômbia porque defende a fé. Lê aquele... Eu vou falar de novo desse site, eu espero que os irmãos visitem, porque ele é muito bom. Ele abre um pouco os nossos olhos espirituais. Portasabertas.org. Assista depois. Veja testemunhos de pessoas. Cristãos perseguidos. Nós estamos em guerra. Só que só entende isso quem é adulto na fé. Depois vocês vejam isso. Cristão ex-muçulmanos. Aqui, ó. Veja. Então, o conflito contra ossos espirituais debaixo da autoridade do diabo mantém os homens na escuridão. Os homens ficam cegos pelo diabo. Fica claro que o cenário é o campo espiritual. Paulo identifica que as forças do mal marcham contra a igreja. Ele quer derrubar a igreja. Contra os principados, potestades, príncipes das trevas e séculos e hoste espiritual da maldade. Enquanto a igreja estiver na terra, existe um conflito contra o inimigo. E por isso o anticristo não aparecerá. Porque o maior inimigo dele é o cristão que está aqui ainda. Quando estiver o arrebatamento e a igreja for retirada juntamente com o Espírito Santo, não tem mais impedimento. Aí ele consegue fazer o governo mundial. Então para de cair nessas heresias de procurar o anticristo em tudo que é coisa. Porque isso não vai acontecer enquanto a igreja estiver aqui. Porque o maior opositor do inimigo é a igreja. E o maior o que ele tenta derrubar é a igreja. Como? Minando as famílias, que explicamos nas últimas aulas. Os seres espirituais são caracterizados por três aspectos. Sim, eles são poderosos. O título de principado e potestade indicam poder, primazia e autoridade para agir. Existem vários níveis de demônios. Existem demônios que dominam uma nação inteira. Uma nação inteira. Existem várias formas de estudar sobre isso, não é o foco da lição de hoje, mas sim tem. Como no Brasil também teve um demônio da corrupção, pesado, e ainda persiste. Príncipe das trevas, corrupção é genocida, tá? Se você rouba o dinheiro de hospital, você mata milhões de pessoas. O demônio da corrupção é um genocida. É igual o demônio da Síria que derruba e mata todo mundo. Existem várias categorias. Príncipe das trevas são líderes anjos decaídos, que estão com o bando do diabo. Eles são malignos, só querem matar e roubar. E formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Ele quer destruir. Eles são astutos. São cheias de sutileza, maquinam a queda da igreja de todas as formas, legalmente, juridicamente, confrontalmente, na força, na intimidação, na casa dividida, minando, heresias, mentiras. Ele tenta derrubar a igreja tudo que é jeito, de milhões. Meu Deus do céu, se o Espírito Santo mostrar tudo da forma que ele tenta derrubar, você fica assustado. Existe uma guerra diária. O intuito dessa aula não é te pôr medo. É que nem, não leio Apocalipse que eu tenho medo. Não, para. O intuito dessa aula é mostrar que tudo isso está embaixo do poder de Jesus Cristo.
que aquele que serve a Cristo tem força para combater e vencer todas essas hostes de maldade. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Não tema ao diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer. O Senhor da igreja está elevado. Jesus Cristo está num nível superior, acima de todo principado. Jesus está acima de todo domínio, acima de toda potestade, acima de qualquer coisa. Está em Efésios 1, 21. Martin Luther King fala, é um exemplo de influências malignas. O comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão. Aqui, o pastor e defensor de causas sociais, Martin Luther King Jr., falou uma frase fantástica. Hoje, algumas forças e algumas teorias, algumas teologias acontecem porque o cristianismo não entende ainda suficientemente o que é ser cristão. Se a igreja entendesse suficientemente o que é ser cristão, muitas dessas ideologias nem existiria, porque a igreja dominaria o mundo. Como eu falei em outras aulas, se nós evangelizarmos o traficante do seu filho, ele não vende droga para o seu filho. Ele vai pegar a Bíblia e levar o seu filho para a igreja. Então, muitas bocas estão abertas porque não foram ainda missionários lá pregar o evangelho. Pais e parentes daquela pessoa que faz o mal, se o morro do pior morro lá do Rio de Janeiro fosse dominado pela igreja, muitas coisas mudariam. Você não teria mais um rio daquele jeito. Uma cristãos verdadeiros subisse lá e pregasse o evangelho e vivesse o evangelho. Então, o cristão precisa fazer seu papel. Mas, ao mesmo tempo, quando ele não faz, ele comete um suicídio espiritual. Como que acontece o suicídio espiritual? Um cristão para de ler a Bíblia, para de orar, para de adorar a Deus, fica longe da igreja, não um distanciamento social, não, é não ir mesmo. Fica longe dos irmãos, desonra os líderes, fala mal de todos os líderes, sempre, nunca tem um líder perfeito. E eu conheço vários que faz isso. Tá, você chega para a pessoa reclama do pastor. Eu já falo, não quero saber. Ora por ele. Faz diversão, faz a diversão como a sua prioridade. Ele foge das coisas da igreja, nega perdão e fala dos outros. Então, uma pessoa que faz isso pode ter resistência para lutar contra o mal. Ela está desviada. Ela só está o corpo. Então, o cristão ele precisa conhecer que seu campo de batalha é espiritual, para que possa guerrear contra o inimigo e receber vitória. Só que para isso ele tem que estar revestido do poder de Deus. Para finalizar, no tópico 3, Paulo nos ensina como que a gente se reveste então, com a armadura completa de Deus. Desculpa. Nós temos o capacete, a espada, a couraça, escudo, sandália e cinto. É uma analogia ao soldado romano. Aqui está um soldado mais medieval, né? Não é um romano, mas é medieval, lá para os anos 1500. A imagem que o apóstolo usa é um texto de linguagem tirado do contexto militar romano. Toda armadura significa todo o aparato do soldado, fortemente armado, que ele protege tudo, cabeça, corpo e pés. Na carta orientação não é para usar armas próprias. Paulo não está falando para você usar armas físicas. Não é para você se vestir de cavaleiro templário e atravessar, como muita gente acreditou nisso, atravessou da Europa para Israel e começou a matar um monte de judeu porque matou Cristo. Não, não é isso. Se diz para você se paramentar de armas espirituais, equipamentos dados por Deus para resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. A couraça da justiça, o cingindo os lombos com a verdade, cingindo os lombos com a verdade, ele é uma peça onde você usa o seu equipamento que é a espada. Então você não consegue usar a espada se você não tiver a verdade em si. E eu vou falar da espada mais para frente. A verdadeira verdade, porque o pai da mentira é o diabo. Então assim, não é para o cristão falar mentira. É sim, sim, não, não. O que proceder disso, diferente disso, é proceder maligno.
Fale sim, mesmo que isso te prejudique. Sofra com a verdade do que viver na mentira. Melhor você sofrer na verdade, aquilo ser desfavorável para você no momento, mas é a verdade, porque a verdade liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Do que viver na mentira, que é o pai do diabo. Então você tem que ser cingido, o seu corpo tem que estar cingido pela verdade. Você tem que viver a verdade, mesmo que doa. Não estou falando sincericídio, que é aquela pessoa que solta um monte de coisa no momento. Não, estou falando a verdade. Perguntou uma coisa, qual é a sua opinião? Fale a verdade. Só que seja gentil, tá? Não adianta falar a verdade no modo facada. Não, fale a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado do combate. O sentido faz a reverência à verdadeira doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Conte para a pessoa que ela está em pecado de uma forma que é a verdade, mas de uma forma que você não agrida ela. No sentido seguinte, fale a verdade, mas não use a verdade como uma arma. A arma é outra. As pessoas confundem o uso da verdade como arma. Uma coisa é você sair, porque eu falo mesmo que eu sou sincero. Não, você é um mal educado. Tem jeito de falar. Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha de impenetrável proteção aos órgãos vitais. A justiça te protege. A justiça te protege. Seja justo. O cristão, ele é justo. Sim, sim, não, não. Venda as coisas no preço certo. Pague as coisas no preço certo. Não suborne. Não faça desvio. Mate a lei de Gerson. Essa lei, levar vantagem sobre tudo, isso não existe para o cristão. No cristão é ganha, ganha, ganha. Você ganha, a outra parte ganha, todos nós ganhamos. É a justiça, aquilo que é certo. E às vezes a justiça, você está errado. Você bateu o carro, a justiça você fala assim, foi eu que errei aqui, eu que pago esse conserto. Isso é justiça. Não é querer colocar para o outro pagar, sendo que você sabe que você que furou o farol vermelho. Isso é justiça. Uma justiça acima das dos homens. Conseguimos ser perfeitamente justos? Não, só Cristo. Mas temos que chegar o mais próximo possível dele, porque nós somos pequenos cristãos. Então, a justiça de Cristo é a retidão do soldado no campo de batalha. Romanos 5:1. Romanos, estou encerrando já. 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 6:7. 2 Coríntios 6:7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Então, use a justiça na sua vida. Pratique a justiça. Brigou com seu filho excessivamente, como falei na última aula? Chame ele e peça perdão. Justiça. Não seja justo, o máximo possível. Armas indispensáveis para a defesa. Preparação do Evangelho, calçados na preparação do Evangelho da paz. Nós temos uma missão: e de pregar o Evangelho a toda criatura. A sandália do Evangelho é para você usar, é para você andar, é para você falar. E ela tem cravinhos para dar estabilidade. Refere-se à firmeza no Evangelho. Para você pregar o Evangelho, você tem que estar firme no Evangelho. Porque se você pegar pessoas, como eu já peguei em algumas outras religiões, eles vão dar uma invertida em você. E capaz ainda te convencer a trair com eles. Então, para você pregar o Evangelho, você tem que ler a Bíblia. Tem que viver a Bíblia, tem que entender a Bíblia, tem que ir na escola dominical, nos cultos de doutrina e viver, para que você possa pregar o Evangelho e você está firmado, com cravinhos na sua sola, para que ninguém tire você da sua estabilidade. Que monta a prontidão do soldado em testemunhar Cristo. Romanos 1:16. 1:16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, a todos.
sem vergonha, não no sentido sem vergonha, mas assim, sem acanhamento, prega o evangelho. Uma experiência própria particular. Eu tinha muito timidez, né? Muita gente, assim, quando você nasce no evangelho, o inimigo usa amigos para tentar te intimidar. E isso foi crescendo no decorrer da minha vida cristã, perder essa intimidação de pregar o evangelho, de falar a palavra de Deus, até mesmo para minha própria família. O que eu oro a Deus? Espírito Santo, prepare o momento. Então aconteceu diversas vezes, eu não perdi as contas como isso. Eu estou falando às vezes de futebol. Tem nada a ver. Quando eu ver, eu estou pregando o evangelho. Aí quando nunca acaba, eu mesmo fico assim, mas como que eu cheguei nisso? Você está falando, sei lá, você viu que o presidente fez isso? Aí do nada eu estou pregando o evangelho. O Espírito Santo permite e coloca situações que você tem as brechas para pregar o evangelho. Mas uma dica que eu digo para os irmãos, queridos amigos. Uma coisa é pregar o evangelho para pessoas que querem aprender. Outra coisa é discutir o evangelho com pessoas que são sarristas, que querem tirar sarro da tua cara. Saiba diferenciar os dois. Não jogueis pérolas aos porcos. A palavra é genuína, para quem quer e tem um coração puro, a terra fofa, boa. Quando você vê que a pessoa só quer. Onde está dinossauro na Bíblia? Então, a pessoa não quer aprender, ela só quer te confrontar. Eu vi muita gente, isso eu conversei até mesmo com meu pai uma vez, ele fazendo, eu falei, pai, essa pessoa só quer te confrontar, ela não quer aprender. Ela quer achar uma brecha para te humilhar. Foge desse tipo de conversa. Agora pega aquelas pessoas que querem entender, quer compreender como que é isso. O coração é que nem aquele o eunuco que falou assim: eu tô lendo o livro, mas ninguém me explica. Aí o apóstolo que estava correndo do lado, acho que era Felipe, se não me engano, e ele falou assim: você consegue entender? Ele falou: não, eu tô lendo, mas ninguém me entende. Aí o apóstolo ensinou ele. Ensinou de tal forma que quando ele falou assim: aqui tem água, posso ser batizado? E ele batizou. Então, esse tipo de pessoa você tem que achar para pegar o evangelho. Pessoas que estão abertas ao evangelho. Quando você encontra pessoas que não estão abertas ao evangelho, você falou, não deu certo, pérolas a porco. Próximo. Prega o evangelho a toda criatura. Mas tem gente que não quer ouvir. Quer tirar sarro. Quer te humilhar. Não perca tempo com isso. Vai para o próximo que vai querer ouvir o evangelho. Seu papel é falar, não confrontar. Não entre em discussões tolas. Eu pego, às vezes, eu vejo os irmãos discutindo no Facebook, eu mando mensagem para falar assim, você tá jogando pérolas a porcos. Aí a pessoa, não, é verdade. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo ele é longo e retangular, feito de madeira e couro. Protege o corpo inteiro. Né? Esse aqui é pequenininho que está na foto, mas é um corpo, é um maior. Refere-se a uma fé inabalável em Deus, que detém eficácia de calúnias. Você vai ser atacado com flechas inflamáveis. Por que a detalhe flechas inflamáveis? O que é uma flecha de fogo? A flecha de fogo, ela não tem o intuito só de te matar. Ela quer destruir tudo. Então, se eu jogo uma flecha numa casa, eu não quero só matar a pessoa, eu quero fazer a casa pegar fogo. Entenderam o detalhe disso? Às vezes acontece coisas na nossa vida que são flechas do inimigo, que o intuito não é só te derrubar, é destruir a tua casa inteira. Esteja sempre ligado com o escudo da fé, para que você pegue essas setas e você pare ele no seu escudo e o fogo seja limitado. Porque se você não tiver esse escudo da fé, ele pode te acertar, te matar e ainda derrubar a tua casa e queimar tudo. Então, o escudo da fé é uma fé inabalável em Deus que detém eficácias de calúnia, dúvidas, rebeliões, disparada pelo diabo. E ele tenta fazer isso. Principalmente quem está na frente da direção, nossa, é terrível. Provérbios 35. Vou dar um exemplo, eu estou dando essa aula aqui. Vocês acham que a minha semana vai ser tranquila e em paz? Irmão, você está falando, não. Toda vez que eu dou aula sobre algumas coisas profundas, o inimigo perturba a semana inteira. Já estou até acostumado. Falou até para minha esposa. Se prepara. Teve uma vez que a gente começou a dar aula na escola, na assembleia lá, na Cachoeirinha, de quinta-feira. Eu chamei todos os professores e falei assim: se preparem, porque uma vez que a gente começa a ensinar a palavra de Deus, vai acontecer diversas coisas. Comigo, minha filha quase morreu.
pegou sarampo, mais uma alergia. Por quê? É ataque, ataque, ataque. Quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, quando você está no caminho certo da obra de Deus, ele vai te atacar. Você virou um alvo, porque ele quer te derrubar, porque você está atrapalhando. Você sempre tenta derrubar aquele que mais te atrapalha. Provérbios 35. Essa aula, por exemplo, com certeza ele vai vir em cima para poder, mas o sangue de Cristo vence toda a hoste maligna, porque eu estou protegido e minha casa está protegida pelo sangue de Jesus Cristo. Então, deixa eu tentar. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Para você ter fé, você tem que usar a palavra de Deus, você tem que ler a palavra de Deus, para que você vá alimentando a sua fé, do seu grãozinho de mostarda, até ter uma fé inabalável. Isso é crescimento, frutos do Espírito, fé. Capacete da salvação. Por que capacete? Porque está na cabeça. Mente renovada, a salvação muda a cabeça, que muda o coração, que reflete no corpo. Então você não pode deixar a sua cabeça ser influenciada pelo inimigo. Ele é pesado, é resistente, é bronze e ferro e serve para a proteção da cabeça. Nós temos que ter a certeza da salvação. Nós temos que ter a convicção que recebemos a plena salvação. E nós não podemos ser influenciados por jogos mentais do inimigo, por dissoluções, por mentiras, por heresias, por falsos profetas. Por isso que a sua cabeça tem que estar cheia do Espírito Santo. Segundo aquela máxima mundial, popular, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, qual o inverso? Vou encher ela com a graça de Deus. Canta, ora, leia, pense nas coisas do alto, cuide da sua família, pense o bem. Enche a sua cabeça com coisas. Não adianta ficar o dia inteiro na frente do Netflix. Eu também assisto, gosto bastante de séries. Mas isso não é só isso. Eu tenho que ter um momento de oração, um momento de ler a palavra, assistir os cultos. Não está conseguindo ir presencialmente, assiste pela internet. Se consegue ir, vá. Coloque a sua cabeça no lugar certo. Porque se o inimigo derrubar a sua cabeça, o resto da armadura não serve para nada. Adianta você tomar um tiro na cabeça e estar protegido todo da pescoço para baixo tomar tiro na cabeça? Não adianta. Então a cabeça tem que ser protegida. Isso se diz a sua mente. Você tem que se envolver com coisas que tragam paz, segurança e a certeza da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9, né? 8 e 9. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. O que é sóbrios? Pessoas que têm total plena faculdade mental, vestindo da couraça do fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Não perca sua cabeça. Não saia do seu estado mental, não saia do seu prumo, para que a aquisição da salvação para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que vigiar para que a nossa cabeça não seja influenciada. Deixa de ser gado. Essa é a palavra. Não vá com os outros. Não existe uma coisa chamada psicologia, chamado efeito manada. O que é o efeito manada? A pessoa faz sem pensar, igual vaca. A vaca da frente vai para um lado, vai todas as vaquinhas juntas. Efeito manada. O cristão não é efeito manada. É uma ovelha inteligente. Se tá vendo que o pastor não é o pastor dele, é ladrão, um salteador, opa, a Bíblia fala que as ovelhas conhecem o seu pastor e as ouve. É uma ovelha inteligente, não é um gado. Quando ele vê que não é o salteador, ele vai para o outro lado. E quando ele vê que é salteador. Então a ovelha, ela é inteligente, ela entende. Para encerrar, imprescindível arma da ofensiva, a espada do espírito, a única arma que você tem de ataque contra as hostes espirituais é a palavra. No grego é macharia, identificada como espada curta. Por que espada curta? Tem espada longa e espada curta. Espada curta é combate pessoal, é combate de perto, é enfrentamento diário, acontece corpo a corpo, todos os dias, a todos os momentos. A espada curta tem que ser usada a todo momento.
Só que se você não lê a Bíblia, como que você vai ter uma espada? Me responde essa. Então, por isso, temos que ler a Bíblia e aplicá-la em nossa vida para que a gente possa ter uma espada. Porque senão você só vai ter tua mão lá abanando sem espada. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Aqui não estou falando para você ter curso de teologia, não é isso. É palavra, você está fundamentado. Fundamentado dentro da Bíblia. A palavra de Deus é inspirada e penetrante. Através dela, você falando, ela que faz o corte. Quem faz o corte não sou eu, Fernando. Quem faz o corte é a palavra. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, todas elas, para ensinar, para redarguir. O que que é redarguir, Fernando? Vamos lá procurar o que é redarguir. Dar resposta, argumentando, lançar acusação e resposta, ou responder, recriminar, para corrigir, para instruir em justiça. Você quer justo? Quer ser justo? Como as outras coraças lá? Leia a Bíblia. Você quer corrigir os seus filhos? Você quer ensinar? Leia a Bíblia. Você quer combater as heresias? Leia a Bíblia. Você quer ensinar? Leia a Bíblia. Você quer mudar a sua vida? Leia a Bíblia. Não tem como você seguir sem ler a Bíblia. Nós não temos uma fé cega. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, em cabeça e verdade. Então, o combate é corpo a corpo. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que que significa? Ela é diária. O que você pode ler um negócio hoje, amanhã. Você quer fazer um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Bem simples. Lê o Salmo 23 por uma semana. Não é campanha, não. É um exemplo. Faz um teste. Você vai ler na segunda, você vai entender uma coisa. Você vai ler na terça, você vai entender outra coisa. Você vai ler na quarta, você vai entender outra coisa. Eu desafio vocês, queridos ouvintes e amigos e irmãos. Pega o Salmo 23, uma coisa bem simples. Ou o Salmo primeiro, pode ser o Salmo primeiro também. E lê ele todo dia, o mesmo Salmo. Ah, mas é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Mas tenta entender. Cada dia você vai ver uma coisa. E depois você coloca aqui a sua experiência. Tá? Ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Irmãos queridos, tem gente que perde tanto tempo discutindo. A palavra é a pior das armas. Pior no sentido assim, não é pior a palavra, ela é a melhor das armas. Eu não preciso discutir, é a Bíblia. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu não preciso gritar, não preciso me exaltar. A própria Bíblia, ela vai lá no íntimo da pessoa. Por mais que eu discuta com uma pessoa, que eu brigue, que eu argumente, que eu entre em conflito, eu consigo só a camada superior. A Bíblia não. A palavra genuína, ela atravessa a camada superior, ela vai lá na medula, lá no íntimo da pessoa e pega. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra ela é profunda, ela não é superficial. Por isso que os verdadeiros pregadores pregam a Bíblia e os hereges pregam filosofias e outras coisas, qualquer outra bagunça. Por quê? Ele foge da Bíblia, porque a Bíblia condena ele. Por que muita gente não lê a Bíblia? Porque a Bíblia é um espelho. Quando você lê a Bíblia, ela reflete o quanto você precisa de Deus. Quando você lê a Bíblia, você é confrontado e você fala assim: misericórdia, preciso de misericórdia porque eu sou falho. Então, a Bíblia ela deve ser usada para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar a fortaleza de Satanás. Mateus 4:10. Mateus 4:10. Jesus aqui, eu vou resumir, ele confrontou o diabo, três tentações do diabo com está escrito. Está escrito.
Então, Jesus combateu o diabo com a palavra. Quando Jesus, lança daqui, está escrito, não tentará. Transforma o pão em pé, está escrito, não só de pão viverá. Está escrito. Use a palavra como a sua arma para derrubar as fortalezas de Satanás. Mateus 10, 19 e 20. 10, 19, 20. Não, é Mateus ou é Marcos? 10, apertei o 4. Mateus 10. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, ou de que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que dizer. Quando você ler a Bíblia e ele está no seu coração, quando você tiver a oportunidade de falar a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo falará. Não será mais você. Você acha que eu tenho capacidade de dar essa aula por mim mesmo? Não tenho. Eu estava ontem vendo isso aqui, preocupadíssimo para dar essa aula, mas o Espírito Santo está dando várias coisas aqui. Eu estou falando, está vindo várias coisas na minha cabeça. Essa é a maior prática que o Espírito Santo fala através da sua palavra. Não se preocupa com o que você vai falar. Desde que você tenha a Bíblia, ele fala naquela hora e ministra através de você como um vaso para levar a palavra na sua família, para levar a palavra no seu serviço, para levar a palavra no seu trabalho, no seu meio, para você e para sua vida. Por isso você deve se revestir. 2 Coríntios 10, 4. 10, 4. Porque as armas da nossa milícia, o nosso conflito, o nosso exército, não é arma, não é um fuzil, não é um 38, mas sim a poderosa em Deus para destruir fortalezas. A Bíblia não é um fuzil, ela é uma ogiva. Ela não é uma flecha, ela é uma bomba atômica. Porque onde ela cai, ela faz o efeito devastador. E não é a bomba atômica, quando ela cai no lugar, ela não só mata o problema naquele lugar, como ela deixa uma radiação para o restante dos anos. Se você for em Hiroshima e Nagasaki hoje, você vai sentir radiação. A Bíblia é a mesma coisa. Aonde ela fez a transformação, leva-se anos, gerações de pessoas e famílias sendo refletidas pela bênção de Deus em sua vida, como fosse radiação. No sentido positivo. Então, as armas espirituais em Efésios 6, e está encerrando o livro, são esse cinto, couraça, sapato, escudo, capacete e espada. Cinto verdade, couraça justiça, sapatos paz, escudo fé, capacete salvação e espada a palavra de Deus. Então, resumindo, as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Para encerrar a aula de hoje, encerrar o trimestre e agradecendo a todos que nos ouviram até agora. A Igreja de Cristo, contra as forças do mal, é garantida pela excelente grandeza de Deus, do poder de Deus. Satanás não pode ser subestimado, porém, não pode amedrontar o cristão. A Escritura te ensina a convocar os salvos a combater o bom combate e vencer a potestade do ar revestido da armadura de Deus. Se revista das armaduras de Deus. Leia Efésios, leia a Bíblia, cresça espiritualmente. Nesse trimestre, eu desejo que eu tenha contribuído um pouquinho, não eu, Fernando, mas que possamos ter, a Escola Bíblica Dominical tenha contribuído um pouco para vocês no seu crescimento espiritual. Essa é a última aula. O que que você faz? Vá lá no YouTube da Assembleia, da nossa página, vê se as outras 12 aulas, assista com calma, reveja, para você entender toda a lição. Eu sei que as minhas aulas são um pouquinho extensas, mas vale a pena. Invista esse tempinho, porque aproveitamos esse momento de estar na internet para colocar coisas e detalhes que no dia a dia às vezes são limitados por o tempo. E aqui um pouquinho mais, porque você pode pausar, tomar café e voltar. Então reflita todas as aulas, conflita com a sua Bíblia, veja se está certinho, mas leia a palavra, para que
você seja um cristão maduro. Então, agradeço a todos que acompanharam até aqui, nosso professor Fábio, nosso irmão Wilson, nosso pastor Tamires, Miriam Perpétua, Edir, Francisco, Isaac, Rosicleide, Fábio Aguiar, Edinória, pastor de Jailton, Albert, Wilson, essa irmã Malu Menezes, todos vocês que nos acompanharam, eu vi que vocês acompanharam nas aulas anteriores, obrigado. Orem por nós, orem por nossos cemitérios. O próximo trimestre vai ser essa lição, os princípios de vida em tempo de crise, os princípios divinos em tempo de crise. Terão outros professores também ensinando, provavelmente vai ser presencial, né? Mas orem por nós. Vão à escola dominical, leiam a palavra. E tudo que vocês aprenderam, não guardem para vocês. Reflitam, preguem o evangelho para as demais pessoas. Orem conosco. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez nessa oportunidade de ter pregado a sua palavra, encerrando a lição desse trimestre, Senhor. Te agradecemos por todos que nos ouviram, todos que assistiram, Senhor, que essas palavras possam ser confrontantes em seus corações, para que eles possam, Senhor, mudar as vidas como eu também, como nós mudamos a nossa vida, para que possamos, Senhor, seguir firme na batalha, para que possamos crescer espiritualmente, como o livro de Efésios nos ensina através de Paulo, através da Paulo sendo usado pelo Espírito Santo, para que possamos entender, Senhor, que estamos e estarmos preparados para as nossas batalhas do dia a dia. Para que não sejamos mais um corpo no campo de batalha, e sim um guerreiro que derruba as forças inimigas. Te agradecemos por tudo, Pai, ser conosco. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, proteger nossas casas contra esse mal desse século. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos, tenham uma boa semana e, se Deus permitir, próximo trimestre a gente vai estar presencial aqui. Eu vou ver se eu faço também online, mas agradeço. Em nome de Jesus. Amém.